Agora sim, Você em Dia está no ar e vamos começar o programa de hoje falando de um assunto sério, uma doença que atinge 10% da população brasileira, síndrome do pânico. Para saber mais sobre as causas, os efeitos e os sintomas dessa doença, eu estou recebendo aqui hoje a psicóloga clínica Maria Lúcia Oliveira. Seja muito bem-vinda ao Você em Dia. Obrigada, Tamires. Obrigado, público que nos está ouvindo. Agora fala às mulheres que estão nos assistindo o que é, de fato, a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um desequilíbrio bioquímico que provoca reações no corpo, no qual a pessoa perde o controle sobre si, né? Então, o psicológico nessa hora não dá suporte suficiente para que você tenha um controle sobre o que você sente. E aí, quais são as causas e os sintomas da síndrome do pânico? A síndrome do pânico é causada por processo hereditário. E hoje não atinge assim, um número hereditário, então todas as pessoas que tiveram síndrome de pânico, a família toda vai ter? Não. Às vezes acontece de ter algumas pessoas, isso dá uma propensão. Mas hoje o que mais faz com que a síndrome de pânico ocorra é o estresse, a ansiedade e o medo. Como é que se desenvolve essa crise? A pessoa que tem tendência à síndrome do pânico, o que ela sente? Na verdade são crises, né? Você começa com crises pequenas e é interessante também isso, porque a pessoa começa a ter a crise e ela não dá atenção, né? Ela pode estar assim numa festa e de repente naquela festa ela começa a ter uma sudorese, uma taquicardia, uma sensação de medo, uma vontade de sair dali correndo e não dá atenção. Daqui a pouco passa e ela deixa, né? Como se aquilo fosse uma coisa normal, não é. Esse tipo de sintoma já é uma crise de pânico. Isso vai se avolumando e vai tomando uma proporção que você começa a ter em qualquer momento, até nos seus momentos de prazer, de alegria. Você pode estar ali tendo um ataque cardíaco, tendo uma sudorese, tendo uma cabeça com ela parecendo que tem um turbilhão de coisas dentro da cabeça, um medo excessivo de pessoas. Você pode estar dentro do shopping, querer sair correndo, ou dentro do cinema, querer sair correndo. Então são vários os sintomas que vão surgindo e vão se avolumando o tipo de crise. A crise passa a ser pequena, mas ela tem horas que ela se torna insuportável. Então é medo de perder emprego, medo de ficar sozinha, medo de perder o namorado, uma série de medo de não conseguir passar no vestibular, medo de sair na rua, medo de dirigir. Então são vários medos, né? Agora, a síndrome do pânico também ocorre por situações traumáticas, né? Como nessa situação agora que está tendo desses terremotos, desses tsunamis, muitas pessoas tiveram crise de pânico, né? Então isso vai trazendo um desequilíbrio interno no neurofisiológico que vai provocando novas crises. Por que essa doença atinge mais as mulheres do que os homens? As mulheres são mais atarefadas, né? A mulher profissional é mãe, é esposa, é filha, né? Então quer abarcar tudo ao mesmo tempo, né? E tem também essa dimensão de querer fazer e querer sempre fazer o melhor, né? Porque tem muito essa coisa, né? Quanto mais você pendente ao perfeccionismo, mais você tem essa exigência interna e começa a ter também uma pressão maior, um medo maior de não conseguir, uma ansiedade maior, e isso também pode ser situações que acelerem a crise. Qual deve ser a postura da família e das pessoas que convivem com essa pessoa? Desde que apareça algum sintoma de crise, de pânico, é importante que procure um médico, psiquiatra, porque se a situação é um desequilíbrio bioquímico, a gente precisa de uma medicação para poder equilibrar e também uma psicoterapia, porque precisa também equilibrar esse psicológico, já que não tem controle sobre esse corpo, para haver uma harmonia e a pessoa se sentir melhor. Muitas pessoas, de 70% a 80%, atingem a cura, se passam a não ter mais crise de pânico, e outras sabem conviver com ela, que isso é uma coisa muito importante também, saber viver com a crise e não sofrer com ela. Perfeito. Então, quais são as formas de tratamento, além do acompanhamento psiquiátrico? Existem medicamentos? Existem medicamentos que a própria psiquiatria já usa. Hoje já tem medicamentos mais modernos, inclusive sublingual, que as pessoas usam na hora da crise e conseguem suportar melhor, né? Então, hoje a gente já tem bastante suporte medicamentoso e a psicoterapia é indispensável, porque o psicológico fica completamente desequilibrado, você fica distante de si mesmo, como se não se desse conta de si, e a psicoterapia que vai trazer você a ficar mais próximo de si mesmo e ficar mais acolhedor, né, nessa situação difícil.
Perfeito, então. Muito obrigada por suas informações, por participar do nosso quadro Saúde em Dia. Obrigada também, obrigada a todos vocês que nos escutaram. São aí as informações e o alerta para as mulheres que, por acaso, estão sentindo esses sintomas, procurar um psiquiatra enquanto é cedo. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho tem mais. Você